Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Estamos quase chegando aos primeiros 1000 inscritos e se você não se inscreveu, nos ajude e acompanhe nossos vídeos. E não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante. Nós agradecemos. Agora vamos às histórias. A estrada dela. E estava perdido. Mais por não saber onde queria ir do que por não ter ideia de onde estava. Lembrava ao menos de onde tinha vindo. A casa de Lucrécia estava em seu suor, escorrendo pela testa marcada. O cheiro das putas se agarrava às suas mãos, ao seu cangote, à sua virilha, à sua boca, emoldurada pelo bigode descolorido pelo cigarro. Tirou um do bolso do peito, úmido e flácido como sua masculinidade depois do borrão das horas sob a luz vermelha de Lucrécia. Aproximou os lábios da chama do candeeiro, piscando com o amareleço limitado que revelava, de lado a lado, a brenha baixa que o acompanhava desde a partida. Caminhava devagar, a vontade amortecida pelo álcool e o objetivo roubado pela vida mesmo. Só sabia que não podia parar. Fumava com a mesma mão que segurava a lanterna enquanto a outra se agarrava à garrafa que ia se tornando cada vez mais leve. Escutava o triturar dos próprios passos no barro seco da estrada. O triângulo havia ficado para trás. A sanfona, a zabumba e as risadas estavam presas entre as paredes enfeitadas de Lucrécia. Os gritos também. Apertou o passo. Não podia parar. Sabia o que lhe aguardava no começo de suas pegadas. Não era homem de correr, mas também não era tolo de ficar. Decidiu caminhar sem pressa, que o punhal na sua cintura era bom aviso para os que não conheciam a sua reputação. Levantou os olhos para a estrada, para melhor se fixar no caminho que não conhecia e nem sabia onde levava, quando a viu. Era uma alvura suspensa na curva da estrada, imóvel e silente. Parou. Esfregou a manga da camisa na fronte empapada, apertou os olhos e firmou os pés. Continuava lá. Não sabia o que era, mas sabia que não gostava. Não queria sujar o punhal mais uma vez naquela mesma noite, então achou por bem seguir por uma bifurcação. A figura pálida não esboçou reação. Caminhou com o vulto no canto dos olhos, se afastando devagar até virar uma impressão pesando sobre a nuca. Virou a cabeça para trás e viu apenas a curva iluminada pelo luar. Voltou a olhar para frente e sentiu a garrafa escapar-lhe entre os dedos suados. Estava à sua frente, no meio da estrada, ainda distante, mas perto o suficiente para que notasse os laços desfeitos da camisola alva e o contraste dos cabelos negros sobre a renda. Não lhe retribuía o olhar, que trazia abaixo, enviesado, como se ela escutasse uma zoada distante, para ele muda. Só percebeu que sua própria mão empunhava a faca quando a chama da candeia refletiu-se na lâmina avermelhada. Gritou. Berrou ameaças. Desfiou ultimatos e advertes com a voz rouca de fumo e de falta de uso. Ela não se buliu. Trazia os braços junto ao corpo, mãos repousando ao lado dos quadris estreitos. Ele nem correu e nem ficou. Tomou um desvio, apertando o punho da arma até deixar lívidos os nós dos dedos, tão brancos quanto a pele dela. Andou devagar, trazendo a brancura nas vistas, até finalmente deixá-la para trás, pousada imaculada sobre o barro avermelhado. Orientou-se para a frente e segurou o lume com força, deixando escapar um gemido quando a viu novamente. A chama em sua mão trêmula fazia as sombras dançarem, como os caboclos e as raparigas sobre o chão de terra batida de Lucrécia. Lutava contra o peso dos pés e olhava sem querer ver os cachos de azeviche que cascateavam sobre o peito imóvel. Agitavam-se. O rosto dela voltava-se em sua direção. Ele abandonou o punhal e coragem e correu. O matagal brotava e morria no bruxulear da candeia que rodopiava sobre sua cabeça. Não sabia para onde ia, apenas o que lhe aguardava no refazer dos seus passos. A casa de Lucrécia. As paredes azedas de suor velho, o chão pisado de pés calejados, os quartos sufocados, engasgados de móveis escuros e encanecidos. Foi para um deles que a levou. Sobre a cama apertada, fedendo a mofo e a mijo, havia provado que era homem e ela havia aprendido o que era ser mulher pela primeira vez. Os tabefes foram para afogar o choro infantil.
O punhal foi para calar os gritos. O alarido o acompanhou por pouco tempo depois e não houve quem lhe desafiasse os gostos e os atos. A casa de Lucrécia perdeu-se numa curva vagarosa, luz rubra e lamentos negros escoando pelas janelas. Lembrava e corria, para lugar nenhum, cego de horror, do quarto, de si, dela. Ela foi ao chão em um baque, tropeçando em uma pedra invisível. A lanterna rolou de sua mão e se apagou, engolfando em escuridão. Arrastava-se pelo barro, bufando e gemendo, coiceando torrões de argila. Não era mais homem, era um bicho. Fuçava a terra carmim, como as manchas nos lençóis de Lucrécia. Vermelhas as almofadas. Vermelhas as paredes do quarto. Vermelhas as coxas dela. Vermelhas as mãos dele. A estrada não era mais barro amolecido, era sangue coagulado, cobrindo como uma mortalha. Não podia parar. Chafurdava e grunhia, sempre em frente, até deparar-se com 2 pés de menina. Chorou. As lágrimas traçavam caminhos na vermelhidão do seu rosto. Levantou o queixo trêmulo, subindo pela barra da camisola intocada, passando pelo brocado no busto que não se movia. Não queria ver, mas os olhos o puxavam para o alto, prostrando sobre pés e mãos, como um cão. O luar era absorvido pelo negror daquelas madeixas. Ali, luz nenhuma se perpetuava. Ela continuava olhando para o lado, atenta ao começo da estrada. Cachos e anéis negros começaram a se mover lentamente. Ele pousou uma mão escarlate sobre a boca seca, segurando o grito com dedos e dentes apertados. O rosto dela se ergueu, revelando lábios pálidos. Mantinha os olhos fechados. Alçou o queixo delicado e, sob ele, estava o rasgo. Ele sentiu a urina quente escorrendo pelas pernas. Ela lançou a cabeça para trás, revelando o corte, que se alongava e se alargava, como uma boca repleta de trevas. A escuridão escapava de sua garganta aberta, cobrindo a lua e as estrelas. Dedos e dentes não mais puderam conter o grito. E então, tudo era escuridão. No ônibus, depois da meia-noite. Rapaz, já fui cobrador de ônibus, não sabe? Gostava de trabalhar à noite na linha do Bacurau. Pegava às 10 e largava de madrugada. Mas gostava. Nesse horário não tem calor, não tem empurra-empurra. Mais tranquilo. Era assim que eu acreditava. Ah, sou Ademário. Prazer. Meu serviço era numa linha que passava pela Avenida Caxangá. Avenida Rua Comprida, viu? Quase 6 quilômetros numa reta só. Durante o dia é bem agitado, carros, ônibus, caminhões e motos passando para lá e cá. Muita gente nas calçadas ou atravessando as pistas. Mas à noite, principalmente depois das 11 horas, a Caxangá fica deserta. Nas paradas, só uma ou outra pessoa espera. A luz amarela que vem dos postes quase não dá conta de afastar Abreu. E é um silêncio de cemitério, dá para até ouvir a zoada de prego caindo no asfalto. Pois bem, e mesmo nesse lugar assim, soturno, tinha uma passageira que ficava sozinha num dos pontos, sempre perto da meia-noite. Uma senhora idosa, sentada tranquila no banquinho embaixo do abrigo. Era bem magra e meio curvada. Toda vez estava com um vestido preto até os pés, cabelo branco amarrado no alto da cabeça. Levava um guarda-chuva grande feito uma bengala. Isso todas as noites. Ela chamava o coletivo, subia pela porta da frente, ficava bem quietinha num banco por trás do motorista. Comecei a me ligar. Reparava quando ela entrava. Depois notei que nunca via aquela senhora descer. Poxa! Onde, por Jesus, essa criatura desembarcava? E, com certeza, não ia até ao terminal. Uma vez, no fim do expediente, comentei o caso com Severo, o motorista. Ele também ficava de olho na tal idosa, sim. E já havia percebido que ela não desembarcava em nenhuma parada. Acreditava que era uma alma de outro mundo. Severo, meu irmão,
E você deixa mal-assombro circular no nosso carro? Com o espírito não se mexe, Ademário. Faz de conta que não vê, é melhor. Pensa que me conformei? Arranjei um vidrinho de água benta com o padre na minha paróquia. Levei comigo para trabalho, bem guardadinho no meu bolso. Tinha o planejamento completo. Quando chegou naquele mesmo ponto, a mulher subiu, andou arrastando os pés e foi para o banco do qual mais gostava. Então sai da minha cadeira. Fui bem caladinho, pisando macio pelo corredor do ônibus. Ela não me via, estava de costas, né? Quando cheguei bem perto da velha, sacudi a água benta e gritei: "Vá em paz, irmã. Volta para a luz." A velha se virou para me espiar. O rosto era todo engelhado, os olhos fundos, o sorriso banguela. Com uma voz arranhada, falou alguma coisa que não consegui entender. Será que me rogou uma praga? E aí sumiu na minha frente, cara. Virou fumaça. Juro por Deus, amigo. Aquilo foi demais. Pedi demissão no dia seguinte. O que eu faço agora? Vendo sapato numa loja do centro. E não ando mais de ônibus nem que me paguem. Quando meu carro está na oficina, gasto meu salário todinho em táxi. Pelo menos acho que a praga da velha não pegou. O problema é que às vezes sonho com ela. A cara cheia de rugas, a boca murcha, o dedo magro apontando para mim. A cor do todo suado. Credo em cruz. O fantasma do menino com botões de latão. Filadélfia Press, 16 de junho de 1889. Numa bela casa, conquanto antiquada, na Praça Stuivesa, havia um fantasma. A casa ficará vazia por vários anos, e há cerca de 6 anos, um cavalheiro, sua esposa e filha para lá se mudaram. Enquanto fazia a mudança, o casal permitiu à criança brincar no sótão vazio, que, aparentemente, no passado, havia sido uma sala de jogos infantis. Nela, havia uma chaminé, dotada de uma grande lareira. Terminada a mudança, a mãe voltou a atenção à menininha e tentou mantê-la embaixo consigo. Todavia, a criança sempre fugia e subia as escadas várias vezes, até que, finalmente, a mãe perguntou por que ela tanto queria subir ao sótão. A menina respondeu que gostava de brincar com um menino engraçado, que lá estava. A investigação mostrou que era totalmente impossível, para qualquer pessoa, adulto ou criança, entrar naquele lugar ou ali se esconder. A menina, de sua feita, insistiu, dizendo aos pais que o menino entrará lá, apontando para a lareira. Os pais ficaram seriamente preocupados, acreditando que a filha mentia, e ameaçaram puni-la. Contudo, ela insistiu que via e brincava com um menininho engraçado, com muitos botões de latão na jaqueta. Os pais desistiram, finalmente, das ameaças e resolveram investigar o incidente. O pai, que é um velho capitão do mar, descobriu que aquela casa fora ocupada por um inglês chamado Cowdery, que teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Um dos meninos era atoleimado. O menino deveria ter caído no rio East, pois lá o seu boné havia sido encontrado, e ele sempre demonstrava afeição ao rio quando a sua ama o levava a passear. Logo após o desaparecimento do garoto, o Sr. Cowdery mudou-se para o oeste. Isso foi o suficiente para o dono da casa, que mandou desfazer a lareira. Um pequeno desmonte na parede, ao lado da chaminé, revelou o corpo da infeliz criança. A parte de trás de seu crânio estava esmagada. Envolvia o cadáver uma jaqueta azul escura, com 4 fileiras de botões na frente. Os pobres ossinhos foram sepultados, mas o caso permaneceu em silêncio. Após o incidente, capitão e família mudarão-se dali. A pequena vendedora de fósforos. Hans Christian Andersen, de 1805 a 1875. Assim como os irmãos Grimm e Charles Perrault, o dinamarquês Hans Christian Andersen é uma grande estrela a cintilar no universo fantástico dos contos de fadas.
A pequena vendedora de fósforos, porém, destoa dos folclóricos e alegóricos contos da carochinha. Sem perder os contornos fantásticos, mergulha no impiedoso mundo da fome, da miséria e da solidão. No último dia do ano, uma garotinha extremamente pobre enfrenta o frio e a neve para vender os seus fósforos. Mas ninguém quer comprar em sua mão, nem se apieda de sua miserável condição. Um conto trágico. Uma das mais tristes e comoventes histórias jamais escritas. Fazia um frio terrível, nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, véspera do ano novo. Em meio ao frio e à escuridão, caminhava pela rua uma menina pobre, com a cabeça descoberta e os pés descalços. Ao sair de casa, ela bem que levava consigo um par de chinelos. Mas estes de nada lhe serviram. Eles eram grandes demais. Eram chinelos que a sua mãe já havia usado, e eram tão grandes nos pés da garota que ela os perdeu ao cruzar a rua, correndo, para escapar das duas carruagens que vinham a toda velocidade em direções opostas. Um dos chinelos não foi mais encontrado, e o outro calçaram um molecote, dizendo que serviria de berço no dia em que tivesse filhos. Assim, pois, andava a pobrezinha, com os pezinhos descalços, enrubescidos e azulados pelo frio. Levava, no velho avental, um punhado de caixas de fósforos, na mão, exibia, como amostra, ora caixa. Durante o dia todo, ninguém havia comprado em sua mão. Ninguém lhe dera, sequer, um centavo. Sentia muita fome, muito frio. Era o próprio retrato da miséria. Pobre menina! Os flocos de neve pousavam em seus longos cabelos louros, que caíam em lindos cachos sobre os ombros. Mas ela não se importava com eles. Em todas as janelas, as luzes cintilavam e à rua chegava um agradabilíssimo aroma de ganso assado. Era véspera de ano novo e, sim, ela se lembrava disto. Num cantinho entre duas casas, uma das quais projetava-se além da outra, a menina sentou-se, de cócoras, no chão. Escondeu os pés descalços sob o corpo, mas os sentiu mais regelados do que nunca. Ela não se atrevia a voltar para casa, pois levaria uma surra do pai se o fizesse, e não vendera uma caixinha sequer e retornaria sem um mísero centavo nas mãos. Além disto, também fazia frio em casa, e apenas um telhado servia-lhes de proteção. Lá, o vento, esgueirando-se entre as frestas, atirava-se sibilante no interior, apesar da palha e dos velhos trapos com que eram tapadas as maiores rachaduras da parede. Suas mãos estavam congeladas. Pobrezinha! Talvez um fósforo aceso pudesse aquecê-las. Bem que poderia acender um deles, riscando-o na caixa e mantendo-o contra a parede para esquentar os dedos. Ela tirou um palito e, chã! Como o fósforo ardia, como queimava! Elevou-se uma chama brilhante, quente, como a de uma pequena vela, sobre a qual ela estendeu a mãozinha. Era um lume maravilhoso. A menina se viu sentada diante de um grande fogão de ferro, com os botões e revestimento de latão polido. E o fogo ardia tão abençoadamente. Tão maravilhosamente a aquecia. A criança esticou os pés para aquecê-los. Então a chama definhou, o fogão desapareceu, e ela viu que tinha apenas os restos de um fósforo queimado em sua mão. Ela acendeu outro. Quando ardeu, projetou a sua luz sobre a parede, tornando-a transparente como gaze. Então a menina pôde vislumbrar o interior de uma sala onde a mesa estava posta, coberta por uma toalha branca como a neve, sobre a qual repousava uma travessa de porcelana. Um ganso assado, recheado com maçãs e ameixas secas, fumegava em seu centro. O mais espantoso foi que o ganso saltou da travessa, com garfos e facas espetados no dorso, e rumou direto para a menina. Mas naquele instante apagou-se o fósforo, e em seu rastro ficou apenas a visão da parede espessa e fria. Quando acendeu outro fósforo, a menina se viu sentada sob uma lindíssima árvore de Natal. Era ainda mais alta e mais bela que a que vira no dia de Natal, através das vidraças do rico comerciante. Entre os seus verdes ramos, uma miríade de velhinhas ardia. E os enfeites rutilantes, iguais aos que vira na vitrine da loja, olhavam para ela. A pequenina estendeu os bracinhos para a árvore.
Mas, então, o fósforo apagou-se. Todas as luzinhas se elevaram e ela percebeu que não eram senão as estrelas cintilantes no céu. Uma delas se desprendeu, trançando no céu uma longa linha de luz. Alguém está morrendo, pensou a garotinha. A sua velha avó, a única pessoa que havia amado no mundo, e que agora estava morta, lhe dissera: quando cai uma estrela, uma alma se eleva a Deus. Acendeu mais um fósforo, riscando-o contra a parede. Desta feita, em meio a uma grande luz, brilhava, clara e radiante, gentil e abençoada, a sua vozinha. Vovozinha, exclamou a menina, leva-me contigo. Sei que, assim que a luz do fósforo se apagar, tu desaparecerás, da mesma forma que desapareceram a estufa, o delicioso ganso e a árvore de Natal. A menina acendeu, num feixe, todos os fósforos restantes, louca do desejo de conservar consigo a velha avó. Os fósforos, então, brilharam com uma luz mais intensa que o próprio dia. Nunca a vozinha lhe parecerá tão grande e tão bonita. Ela tomou a menina nos braços, e felizes, envolvidas por um imenso esplendor, alçaram um voo às imensas alturas, rumando para onde não havia frio, fome ou medo, e estavam agora com Deus. Mas, na esquina, encostada à parede, onde se sentara, a menina, com as faces rosadas, sorria. Estava morta, morta do frio congelante, na última noite do ano velho. A luz matinal do ano novo incidiu sobre o pequeno cadáver da criança que, sentada, conservava os palitos fósforos na mão, um dos quais quase completamente consumido. Ela queria aquecer-se, disse algum transeunte. Mas ninguém podia imaginar as coisas maravilhosas que ela tinha visto, nem o esplendor e a felicidade com que, na companhia da vozinha, acendera a glória do ano novo.